Fala pessoal, beleza? Continuando nossa série sobre histórias medievais, né? Lendo contos medievais aqui do século XIII, que estão compilados nesse livro aqui, Histórias Medievais do Hermann Hesse. Eu vou ler mais um conto para vocês, né? O primeiro conto que eu li foi de um livro chamado Diálogos Miraculorum, né? Uma coleção de histórias chamada Diálogos Miraculorum, do século XIII, como eu disse. E essa história que eu vou ler agora também é desse mesmo livro, né? E também tem o tema do clérigo versado em artes ocultas. Como eu disse, esse tema aparece bastante nas histórias, nos contos dessa época, mas essa história é bem diferente daquela primeira que eu li, porque o tema dela é meio político dessa vez, né? E esse conto que eu vou ler agora se chama Visita ao Inferno, e ele narra exatamente isso, uma visita de um clérigo versado em magias ocultas ao inferno para verificar certas questões e fazer certos comentários políticos aqui. Mas vamos com calma aqui, eu vou ler primeiro o conto e depois eu faço os comentários no final. E o conto começa assim: repetidos relatos de nosso irmão Conrado, que tem quase 100 anos de idade, me forneceram o que vou dizer agora. Como ele próprio se origina da Turíngia, né, uma região ali atualmente na Alemanha, e antes de sua conversão era soldado, ele conhecia muita coisa da história do Landgrave Luís. Landgrave é basicamente um título de nobreza bem elevado, né? É do Sacro Império Romano Germânico. Este, né, o Landgrave Luís, deixou após a sua morte dois filhos como herdeiro: Luís, que tombou na primeira cruzada sob o imperador Frederico, e Germano, que o seguiu no governo e morreu há pouco tempo. Mas Luís, um homem muito direto e humano, na verdade menos cruel do que o outro tirano, emitiu certa vez a seguinte conclamação, e aqui é o Luís II, né? Se encontrarem alguém que me puder dizer sob juramento a verdade sobre a alma de meu pai, Luís I, eu lhe darei de presente uma bela casa. Um pobre cavaleiro escutou essas palavras, e ele era irmão de um clérigo muito treinado na magia negra. Eles sempre aí, né? Quando lhe participou as palavras do príncipe, ou seja, né, quando ele ouviu as palavras do príncipe, esse irmão lhe disse: Querido irmão, antigamente eu sabia conjurar o demônio através de palavras mágicas e lhe perguntava tudo o que queria, mas há muito tempo desisti dessas conversas e artes com ele. O cavaleiro insistiu de todas as maneiras, lembrou-lhe sua própria pobreza e a dádiva prometida. Ou seja, né, lembrou esse clérigo de que ele não estava podendo recusar muita oportunidade, né? Finalmente o clérigo cedeu aos seus pedidos e invocou um mau espírito. Esse espírito chamado veio e perguntou o que ele desejava, e o clérigo retrucou: Sinto muito ter estado longe de ti por tanto tempo. Conjuro-te a que me digas onde está a alma de meu senhor, o Landgrave. E o demônio respondeu: Se quiseres vir comigo, eu te mostrarei. Já dá indícios de onde que está o Landgrave, né? E o outro, né, o clérigo, responde então: Gostaria de vê-lo se o puder fazer sem perigo para a minha vida. E o demônio disse: Juro pelo Altíssimo e seu terrível juízo, e se confiares em mim, te levarei até lá e te trarei de volta intacto. E aí, a partir daqui, eles vão de fato fazer a visita ao inferno que dá título ao conto, né? O clérigo, por amor ao irmão, entregou-se então ao demônio e montou na sua garupa. Aqui eu não sei se o demônio tem uma forma meio de cavalo e o cara montou no demônio ou se o demônio estava a cavalo, né? Fica para a imaginação de cada um aqui. Mas de qualquer forma, o conto continua dizendo que em breve tempo o demônio levou o clérigo diante dos portões do inferno. O clérigo espiou para dentro e viu terríveis lugares, castigos de toda sorte e também um demônio de aspecto horrendo sentado sobre um buraco tampado. O clérigo tremeu todo diante dessa visão e esse demônio, o sentado no buraco, perguntou ao que carregava o homem: Quem é esse que trazes na garupa? O outro respondeu: Um amigo nosso. Imagina, né? A situação. Você chega no inferno, um demônio pergunta pro outro: Quem é esse aí? E ele responde, né? Um amigo nosso, né? Complicado, mas beleza. Um amigo nosso. Eu lhe jurei pelo teu alto poder que lhe mostraria a alma desse Landgrave e o levaria de volta intacto para que anunciasse a todos o teu infinito poder. Então, esse infinito poder aqui, e esse altíssimo pelo qual o demônio jurou, a gente vê que não é exatamente Deus, né? Mas o seu contrário. Logo, o outro afastou a tampa ardente na qual estivera sentado, enfiou no buraco uma trombeta de bronze e soprou com tanta força que o clérigo pensou que o mundo todo estivesse retumbando. Depois do que lhe pareceu uma hora interminável,
o abismo cuspiu chamas de enxofre e com as centelhas que subiam apareceu o Landgrave, mostrando-se até o pescoço para o clérigo, e falou com ele: Veja bem, sou o pobre Landgrave, outrora o teu senhor, mas hoje preferiria nunca ter nascido. E o clérigo disse: É vosso filho que me manda, para que eu possa lhe falar do vosso estado, e se de alguma forma vos puder ser útil, dizei-me. E o outro, né, o Landgrave, retrucou: Estás vendo bem qual é o meu estado, mas deves saber, se meus filhos devolverem tal e tal propriedade a tal e tal igreja, e citou cada um dos nomes, de quem as roubei injustamente, querendo deixá-las para eles como herança, conseguiria um grande alívio à minha alma. Guardem bem isso aqui que o Landgrave está dizendo. E então o clérigo disse: Senhor, eles não vão acreditar em mim. Mas o Landgrave respondeu: Vou te dizer um sinal que ninguém conhece, senão meus filhos e eu. Então disse-lhes qual era o sinal e sumiu no abismo diante dos olhos do outro, a quem, por sua vez, o demônio levou de volta. A viagem de volta do inferno para Turingia, né, na Alemanha, não lhe custara a vida, mas estava tão branco e fraco que mal o reconheceram. Ele transmitiu aos filhos as palavras do pai, indicando-lhes o sinal, mas pouco ajudou ao condenado, pois os filhos não quiseram concordar em devolver as propriedades para a igreja, né? O Landgrave Luís, porém, respondeu ao clérigo: Reconheço o teu sinal e não duvido de que viste meu pai. Receberás, portanto, a recompensa prometida. Mas o outro, o clérigo, disse: Senhor, conservai vossa casa. De agora em diante pensarei unicamente na salvação da minha alma. E deixou tudo atrás de si, tornando-se monge cisterciense. Bom, então esse conto é um conto assim interessantíssimo, né? Até pelo visual, né? A imaginação presente nele aqui dessa visita ao inferno, de como é que funciona, inclusive, uma visita, né? Como se fosse uma visita a uma cadeia mesmo, né? E esse demônio sentado no buraco, que com uma trombeta, como é que é mesmo? Uma trombeta de bronze sopra com força, e isso faz tremer toda a terra e o abismo cospe a figura desejada ali, misturada em chamas de enxofre e centelhas, né? Inclusive tem um vídeo no canal já falando sobre por que o inferno tem cheiro de enxofre, né? Depois confiram aí. Mas historicamente, o que é interessante aqui nesse conto, né? Primeiro, quem viu o primeiro vídeo lendo contos medievais vai lembrar desse irmão Conrado, que é também a figura que dá credibilidade, né, à história que foi contada lá naquele primeiro conto. Aqui, novamente, a gente vê esse irmão Conrado só aparece realmente para dizer assim, olha, foi o irmão Conrado que contou, então deve ser verdade isso aí, né? É um artifício narrativo, né, para conferir maior legitimidade e credibilidade à história. E além disso, a atribuição dessa história ao irmão Conrado também combina com aquilo que a gente já falou nos outros vídeos aqui, de que essas histórias, na sua maioria, eram compostas ou pelo menos filtradas, né, modificadas e adaptadas em ambientes clericais, né, monásticos, em abadias, eram muito lidas por noviços para ter uma educação moral, né, uma educação do imaginário, ética, etc. Então, o que a gente ouve aqui nesse conto é principalmente a voz da igreja, por assim dizer, né? E isso explica bastante o teor do que diz o Landgrave Luís I, né? E são todos personagens históricos mesmo, né? Esse Landgrave Luís e o Landgrave Luís II são personagens históricos ali do Sacro Império Romano Germânico. Então esse conto faz um comentário a figuras que existiram historicamente, inclusive situa essas figuras no inferno, né? E faz com que o Landgrave Luís I, que é visitado no inferno, diga que ele está lá porque ele roubou propriedade, terras, né, principalmente, da igreja. Então, muito claramente, a mensagem principal desse conto é: não roube terras da igreja, né? Porque senão você pode ter um fim tal como o Landgrave Luís I, e o que parece que vai ser o fim também do Landgrave Luís II, que mesmo sabendo que o pai falou isso e confiando que de fato essa visita ao inferno foi verdadeira, mesmo assim ele não se arrepende, né, e vai manter essas propriedades e provavelmente vai acabar no inferno, né? Ele é a figura que representa aqui uma certa tolice, né, um apego mundano, um apego ao mundo material em detrimento à eternidade, né? Coisa que o clérigo, que era versado nas artes ocultas, representa o contrário, né? Porque diante dessa visão que não faz o Landgrave Luís II se arrepender,
o mensageiro, que é o clérigo, se arrepende da sua conduta, não aceita a casa, não aceita essa propriedade roubada, por assim dizer, da igreja e deixa tudo para se tornar um monge cisterciense, né? Cisterciense ou trapista, né? Que eram monges, uma ordem que surge ali no século XI e que era extremamente rigorosa, ascética, né? Fazia muitos jejuns, abstinência de carne, votos de silêncio muitas vezes. Então, representa assim, essa conversão radical do clérigo para evitar esse destino terrível, né? Que essas figuras que ocupavam o poder temporal ali e que a gente vê que o escritor do conto não aprovava de forma alguma a conduta delas, né? Então é um conto, de certa forma, que estabelece uma polêmica entre o poder eterno, digamos assim, né, representante ali da Igreja Católica, versus o poder temporal, que estava de fato constantemente ali tendo atritos por causa de terra, né? As terras da igreja eram muitas vezes doadas, eram vindas de doação de nobres, né? Que se convertiam ou por alguma manobra política mesmo, ou para demonstrar piedade, esse tipo de coisa, boas relações com a igreja. Então a igreja recebia muitas terras da nobreza, mas da mesma forma, algumas gerações depois, alguns nobres podiam tentar recuperar essas terras, né? Retomar essas terras e roubar essas terras, né? Que é como a igreja interpretaria essa recuperação das terras. Mas enfim, né? O que eu pelo menos tiro do conto é basicamente isso. Deixem aí nos comentários se vocês tiram mais alguma coisa e a impressão geral de vocês para a gente continuar essa conversa aí embaixo. E em breve também, à medida do possível, eu vou trazendo mais histórias aqui dessa coleção e recomendo de novo o livro, né? Vocês encontram esse livro em sebos com facilidade, acredito eu. Então deem uma pesquisada aí porque vale muito a pena. Mas por hoje é só, né? Por esse vídeo é isso e nos vemos aí nos próximos. Valeu!